Hora extra! Oferecimento: restaurante e soparia do chefe Marcelo. Cardápio diferenciado com as melhores sopas da cidade. 99600-3425. Alto Posto ID, no povoado Tabela, trevo de acesso à cidade de Craíbas. Tem preço e qualidade. Verdurão, o maior sortimento e o menor preço. 98119-4149. Ana Unhas Express, salão internacionalmente especializado em unhas artificiais, em gel, fibra de vidro e acrílica. PH Fotos Oficial, eternize momentos. PH Fotos Oficial. Oi pessoal, tudo certinho? Hora extra tá no ar e hoje nós não convidamos, nós fomos convidados em um convite especial. Conversei com a professora Margarete, da família Malaquias. Perdeu 3 irmãos por causa da Covid-19. Ela fala sobre as lágrimas, sobre as dores, das boas lembranças e os sorrisos da história da família Malaquias. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta você vai poder acompanhar essa história emocionada e emocionante. Olá, nós somos a Doutor Cuidar, a melhor assistência à saúde em ambiente domiciliar. Situada em Arapiraca, atendemos toda a região do Agreste de Alagoas. Oferecemos serviços como consultas médicas, curativos, remoções, aluguel de equipamentos, UTI e o melhor, tudo isso no conforto da sua casa. Além disso, temos uma equipe altamente treinada e qualificada para melhor lhe atender. Formada por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e psicólogos. A Doutor Cuidar, cuidando da sua saúde. Como eu disse anteriormente, estamos no Hora Extra, uma hora extra especial. Até o final do ano nós traremos entrevistas voltadas para o período natalino e também para o fim de 2020, um ano tão marcado. Eu poderia até dizer, professora Margarete Malaquias, que a nossa convidada é a professora Margarete Malaquias, mas nesse caso eu tenho que agradecer por esses anos de trabalho no jornalismo e que conquistou a confiança da família e que por isso hoje nós somos os convidados para conversar com a senhora. Num ano tão massacrante, professora. Bem-vinda ao Hora Extra, bem-vinda à TV Liberdade. Bem-vinda à minha casa, Tony. Diferentemente das outras vezes, quando nós falávamos de projetos, de sonhos, né, de tantos projetos concretizados e que renderam bons frutos com a sua parceria. Desta vez é diferente. Desta vez é diferente porque nós vamos falar de uma coisa que dói, mas que é necessário para que as pessoas tomem consciência, principalmente nesse período pré-natalino, que o vírus não é uma brincadeira, que ele continua agindo, que ele continua atuando de forma feroz. Então, muito obrigada por ter vindo. No início, fomos procurados, mas a gente não tinha condições psicológicas realmente para falar nada. Apenas lamentar e chorar. E lamentar e chorar pelas perdas. E como a Arapiraca abraçou, como a comunidade abraçou a família Malaquias, a perda de 3 integrantes, 3 irmãos, professora. Mônica, Luiz, Linaldo, que se foram por causa da Covid. Como é que foi? Como é que esses casos chegaram até vocês? Como é que tem sido a vida a partir dessas 3 perdas? E claro, a partir de toda essa realidade que hoje a gente vive por causa da pandemia da Covid-19.
Desde o início, desde o primeiro caso da Covid no Brasil, que eu fui a mais assustada da família toda. E eu ficava vasculhando, buscando informação e passando para todos, e assustada, e temia que alguém fosse acometido por esse vírus. Minha única irmã, vendo o meu estado, com medo de eu entrar em depressão, passou aqui e disse: minha irmã, vamos para o sítio, que ela tem um sítio pequenininho lá em Craíbas, que lá não tem coronavírus. E lá fomos nós para Craíbas, nos esconder do coronavírus, porque ela achava que ia me ajudar a sair desse nervoso que eu estava. Lá eu não consegui ficar, porque eu não me conformava de ficar sem as notícias, e lá não tinha sinal. Então ficava muito difícil, voltei para casa. No dia 3 de maio é o dia do meu aniversário. E eu fiquei esperando a ligação do meu irmão Luiz, que morava em Maceió, e ele nada de ligar para mim. Quando foi no dia 4, ele ligou para mim. Aí eu já senti a voz dele cansada, me pedindo desculpa, que não tinha lembrado do meu aniversário por conta da gripe que ele estava. Mas só que eu estranhei. Pelo telefone eu percebi que ele estava bastante cansado. Aí fiquei aperreada, buscando um canto e outro, uma coisa e outra. Daquele meio eu descobri que no SESI estava tendo um mutirão de testes para Covid, para testar Covid. Aí eu liguei para ele, eu digo: meu irmão, corra para o SESI, vá fazer o teste. Aí ele foi para o SESI. Daqui a pouco me retornou a ligação e disse: meu irmão, não aguento. Estou muito aperreada aqui. Aí eu disse: então vai embora para o... Aí eu fiquei procurando na internet os hospitais que estavam atendendo a demanda. Aí descobri que o Arthur Ramos, e eu conhecia o Arthur Ramos porque fiz 2 procedimentos cirúrgicos lá, tinha confiança. Aí disse: meu irmão, vai para o Arthur Ramos. Aí ele foi para o Arthur Ramos. Quando chegou lá, e foi atendido e diagnosticado, feito raio-x, outros tipos de exame, e diagnosticado já com a lesão grande no pulmão. Mas não deixaram internado. Passaram medicação para casa. No outro dia, isso já à noite, quando foi no outro dia de manhã, liguei. Aí o meu irmão já estava buscando força, fôlego para falar. Estou ruim. Entramos em contato com os amigos médicos lá em Maceió, minha menina, e disseram: tem um leito no Veredas, um leito. Corram para o Veredas. Aí liguei para a esposa dele, digo: Cris, bote o Luiz dentro do carro e leve para o Veredas, porque tem um leito. Não vamos perder esse leite, porque a coisa estava terrível naquela época, naquele começo da pandemia. Aí ele foi levado para o Veredas. Quando colocaram no oxigênio, ele ligou para mim e disse: ai, minha irmã, que alívio, estou respirando, estou conseguindo respirar. Aí daqui a pouco fizeram os exames e tiveram que colocar na UTI. Aí foi a última ligação, a última vez que eu falei com ele, quando ele me pediu: minha irmã, junte as pessoas que você gosta tanto de rezar e reze por mim, porque parece que eu estou ferrado. E aí não falei mais com ele. Saiu de lá no dia 18. Ele desistiu de lutar e foi vencido pela Covid. E a família Malaquias tomou o primeiro cálice amargo dessa famigerada doença. Este dia 18 de maio. Linaldo, em junho, nos dias 1º de junho, trabalhando no mercado municipal, nenhum contato com Luiz Malaquias. Contraiu o vírus
No mercado aqui em Arapiraca. Aqui em Arapiraca, o mercado municipal de Arapiraca. Contraiu o vírus e no dia 6, se não me engano. A data você vai me perdoar, por quê? Não se preocupe. Então não demorou tanto. Por quê? Porque segundo os médicos que estavam lá e todas as pessoas que o acompanharam na UTI, diziam que ele não ficava calado um só segundo, repetindo sempre o nome do irmão, que o irmão tinha morrido por Covid, que o irmão tinha morrido por Covid. O que leva a gente a supor, não é nada comprovado cientificamente, que o sistema nervoso favoreceu para a piora brusca dele, porque ele conversou comigo à noite, parecia bem, não parecia realmente grave, e no outro dia veio a óbito. Segundo cálice amargo para a gente. Mas antes de ele vir a óbito, assim que foi descoberto, Mônica foi na casa dele levar o medicamento. E eu liguei, porque esse período todo eu não falava com ninguém da minha família. Era pessoalmente, tudo, só por telefone. Só por telefone. Tudo era telefone. Aí eu liguei e disse, olha, ela disse, vou comprar, Magal, o remédio dele. Eu disse, vá, agora quando voltar, coloque na porta e toque a campainha, que a menina vem e pega, a esposa vem e pega. Mas ela, com coração bondoso, que era puro amor, todos três, não tinha diferença não, porque eu acho que se fosse o inverso, os outros teriam feito a mesma coisa. Sim. Ela entrou para ver ele. E nessa entrada, infelizmente, ela acabou contraindo o vírus. Só ficou mais dias, né? Não sei nem quantos dias Mônica ficou. Eu só sei que o último boletim médico era que ela tinha tido uma melhora grande e que no outro dia ia para a enfermaria, saía da UTI. Só que no outro dia, quando eu acordei, ela estava morta. Terceiro cálice amargo da Covid. Mesmo diante de todos os cuidados, 3 cálices fomos obrigados a beber. A gente vai continuar essa conversa aqui na casa da professora Margarete, mas vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para que a professora continue falando a respeito de como a família lida com essa situação e também sobre o Natal. Daqui a pouquinho a gente volta. Como está sua imunidade? Na correria do dia a dia, nem sempre conseguimos manter o sistema imunológico em alta. Por isso, adoecemos com mais facilidade. E se você pudesse tomar apenas uma cápsula diária para blindar a sua imunidade? Imunocaps tem as principais substâncias para te dar mais vitalidade, energia e saúde. Nele você encontra uma combinação potente com altas doses de vitaminas e minerais, além do própolis verde. É a proteção que você precisa para deixar seu organismo equilibrado e blindado contra doenças. Aliás, um jeito descomplicado para dar ao seu corpo a saúde que ele precisa. Imunocaps. Leve sua imunidade a sério. É isso, de volta com o programa Hora Extra nessa segunda-feira, semana natalina. E aqui na casa da professora Margarete Malaquias, recebemos esse convite para ouvir o relato da representante de uma das famílias mais massacradas aqui em Alagoas por causa da Covid-19. Professora, a senhora falou sobre os 3 irmãos e o impacto que isso causou na família depois dessas notícias, depois de não poder velar os corpos, de que o sepultamento tinha que acontecer o mais rápido possível. Como é que foi esse processo? Bom,
O sofrimento nos colocou como figurante no enredo de um filme de terror, onde vivenciamos as agitações da alma humana. Por quê, Tony? Porque é diferente. Alguém disse, mas é natural, não é uma morte natural. Não, minha gente, não existe. A Covid não é uma morte natural. Na verdade, o sujeito não morre nenhuma só vez, ele morre duas. Porque você imagina você sabendo-se acometido por essa doença e ser obrigado a sair do seio da sua família, a não ter ninguém por perto para te fazer um carinho, para te dar um abraço. E mesmo doendo, fingindo dizer, meu irmão, tenha calma, vai passar. Nós não podemos fazer isso. É uma tortura. Então eu acho que eles já morrem aí uma vez. Eu me entendo como uma dualidade, uma morte dupla, aliás. Depois vem a questão de você não poder, de forma nenhuma, velar. Porque eu lembro do meu pai quando morreu, da minha mãe, os 12 ao redor do caixão, o carinho no rosto. E desses 3, ninguém pôde fazer nada, mesmo tendo vontade. Inclusive o Luiz. Como foi no início, hoje a gente já vê um relaxamento, que já pode ficar passeando com o defunto, que já pode isso ou aquilo. No começo da pandemia não podia nada. Morreu, tinha que sepultar. Tantas horas para sepultar. E como o Luiz morreu em Maceió, demorou para ser liberado o corpo, e vir para Arapiraca, ele já ia ser sepultado em uma vala. Se não fosse a intervenção de um médico que conhecia a gente, que conhecia a família. Então, graças ao Cleide Leão, doutor Cleide Leão, isso eu devo demais a ele, nunca hei de esquecer. Graças a ele, nós conseguimos sepultar o nosso irmão, chegar do cemitério. Não era para ir a família toda, só 4, 6 pessoas, hoje, nem sei quantas pessoas eram. E o corpo, quando chegou de Maceió, sem demora, chegar e sepultar. Então é tudo diferente, é tudo estranho. Só sabem as pessoas que passaram. E eu não desejo que outras passem para ficar sabendo. Quero muito que ninguém mais passe por isso. Queria que Deus ajudasse que ninguém passasse mais por isso. Como é o dia a dia da professora Margarete? De quarentena, sem poder estar junto dos que ficaram, amargando a minha dor no computador, sempre pegando notícias, sempre uma coisa e outra, uma vida sem muita. Eu sinceramente, Tony, eu não tenho nem muita esperança assim, porque tá demais agora novamente. E eu não duvido disso. Eu temo pelos outros, por mim, pelos meus filhos. É uma vida medrosa, Eu não recebo amigos, eu não recebo parentes, só a minha netinha. Então é uma vida muito difícil, muito difícil. E vendo isso tudo que está acontecendo lá fora, fala-se da segunda onda, tanta coisa acontece, festas, aglomerações, pessoas sem máscara. Como é que fica o coração da Margarete? Revoltado porque se você fica
ignorando um fato desse, um vírus desse, se você você está tripudiando em cima das dores daqueles que perderam. Você está tripudiando em cima da ciência. Você está tripudiando em cima do respeito às famílias enlutadas. E você está favorecendo para que outras famílias venham chorar, venham tomar esse triste cálice, porque é amargo, é muito amargo. E você favorecer para que as pessoas bebam desse cálice, sinceramente, só me causa revolta. Como eram os natais da família Malaquias? Família Malaquias é sinônimo de alegria. Quando se juntava... A gente vê pelas fotos, né? Quando se juntava, a gente ria da gente mesmo, a gente não buscava piada lá no livro, a gente se divertia, recordando as nossas memórias. Tudo isso era razão para a gente sorrir. Quantos irmãos? 12. Quando se juntavam, hein? Aí quando se juntava, a alegria era grande demais. E o último Natal, esse Natal que passou, 2019, eu resolvi, eu disse, eu vou fazer um Natal com todos os Malaquias, mas todos mesmos. Aí temos o quê? Só 2 tias. Eu pensando nessas 2 tias. Uhum. Que uma foi praticamente a nossa mãe, que foi quem nos criou, ajudou nossa mãe. E a outra tia com 80 e poucos anos. Digo, vamos juntar os primos todos e fizemos o Natal, a foto mais linda do mundo. Porque eu achava que podia ser que as minhas tias falecessem e a gente não pudesse tirar mais nenhuma foto com elas. Uhum. E aconteceu o contrário, os sobrinhos é que foram. Então, todos os natais eram de alegria, de pura diversão, onde o nosso divertimento sempre, Tony, sempre foi assim. Juntou, então era para rememorar. Uhum. A nossa vida foi uma vida sofrida, uma família grande, com pouco dinheiro, mas uma família grande, pobre e rica de amor. Porque o amor que nos unia era muito grande e tudo que a gente sofreu para a gente não era sofrimento. A gente rememorava como algo que nos ajudou a crescer. E contribuiu para o nosso crescimento. Fortalecimento. Né? Fortalecimento. E um apoiando o outro sempre, né? Um apoiando o outro sempre. Se de repente você caía numa necessidade que o seu salário não saiu naquele mês, o outro já estava ali ajeitando. Então, sempre, sempre, sempre unida. A família sempre foi unida, sempre foi. E esse Natal? 2020. Três. Três estrelas vão faltar. Vai ser o Natal mais pobre da gente, vai ser esse ano. Não vai ter. Cada um vai ficar na sua casa, na sua família. Porque essa estrela não tem brilho, não tem Natal. Que Deus me perdoe, porque eu sei que eu tenho, e eu sei que eu preciso celebrar a vinda da estrela maior, do único significante, né? O verdadeiro significado do Natal. Então, mas vai ser de uma forma silenciosa, de uma forma saudosa. Aproveitaremos para
esse momento novamente para rememorar, para trazer nossas histórias à tona, não é? Temos muita coisa boa, inclusive porque parece que esse último ano, 2019, foi o ano que o Malaquias de Maceió mais esteve presente em tudo que se fazia. Eu reencontrei um bocado de pessoas na internet, no Facebook, dos anos 70, dos anos 80. E resolvi fazer uma reunião com esse povo. E aceitaram o convite, as pessoas, mas aí me veio a ideia, não, mas fazer com o povo. E a minha família não, não pode. Tem que ser com a família. Aí convidei todos da família, fizemos uma reunião belíssima, Luiz estava aqui, Natal, Luiz estava aqui, Carnaval, Luiz esteve aqui. Foi o ano que o Luiz mais esteve presente nas nossas festas, foi esse. Isso porque ele mora em Maceió, né? Ele trabalhava em Maceió, ele trabalhava em Maceió, no Banco do Brasil, e ficava para lá mesmo. Mas a presença deles vai continuar por aqui? Vai né? continuar, nós não vamos deixar não, nós temos, depois que Luiz morreu, aí um jornalista de Condeúba, que muito amigo dele, que ele começou a trabalhar em Condeúba. E esse jornalista me pediu para fazer o texto dele, não deixar ele morrer, porque ele não pode morrer, o Malaquias não pode morrer. Ele tem que permanecer vivo. E aí eu comecei recebendo, e fui recebendo foto do pessoal do Maceió, pessoal de Condeúba, tem o álbum completo dele. De todas as fotos que eu recebi depois que ele faleceu. Em janeiro, eu e as minhas duas irmãs, Verônica e Marilúcia, pegamos um bolo, botamos no carro e viajamos para Maceió, para comemorar o aniversário dele. Então, novamente estivemos com ele em janeiro, já no final de janeiro. Então, nós vamos ficar aqui, o Natal vai ser assim, vai ser rememorar. Eu tenho os 3 álbuns, dos 3, e vou contar para minhas filhas as histórias de cada foto que chegar. Vai ser assim, lembrança, lembrança, lembrança. Saudade, saudade, saudade. É o que resta. Senhora, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e vai voltar daqui a pouquinho para que a professora Margarete Malaquias possa mandar uma mensagem sobre 2020 para as pessoas, as famílias que estão enlutadas, e uma mensagem que possa ajudar, colaborar para que menos famílias enlutadas entrem em 2021. Hora Extra, oferecimento Comedoria, peça e receba em casa. Alô Comedoria, 3522-3100 ou 99630-1068. KFC, Centro Atlético Força de Campeão, onde corpo e mente treinam juntos. KFC, fica no Empresarial Zona Sul, ao lado do Lago da Perucaba. Bruno Flores Arapiraca, abrace com flores quem você ama. 99840-3393. Juju Sex Shop, loja virtual. Apimente seu relacionamento. Juju Sex Shop, 99941-9042. Tava no intervalo, o professor estava tomando uma água, eu tomando uma água também, pra gente recuperar, porque a história da família Malaquias, ela é emocionante. E aí, professor, a gente volta do intervalo, porque eu preciso guardar na memória essa história que a senhora vai contar, e guardar na memória, e claro que a gente tem que dividir com o público da TV Liberdade. Como é que era na escola?
Na escola é interessante porque tinha uma família no sítio Fernandes, que era grande como a minha. E todos eles tinham bicicleta. Eles viviam de melhor condição. A gente não tinha bicicleta, andava a pé. E sempre o pessoal do Fernandes, esse grupinho do Fernandes, chegava atrasado na escola. Aí era barrado. Aí por quê? Aí a justificativa da diretora, que eu achei bastante interessante. Por que é que esses meninos, nessa época a gente não se usava nome, por que é que esses meninos vêm tudo a pé? Chega na hora. Chega na hora e vocês de bicicleta só chegam atrasados. Então a gente era assim, o papai ensinou a gente a ter responsabilidade. Ele foi um mestre, um verdadeiro mestre, porque sem estudo quase nenhum, ele conseguiu, sempre repetindo. O recurso que eu posso deixar para vocês é o estudo. Então tudo que ele podia fazer pela gente, ele fez. Como é o nome do papai e da mamãe? Papai José, conhecido como José Rufino, com 52 anos, 53, faleceu. Ele ficou paraplégico, caiu numa cacimba, porque queria ampliar o terreno, porque a família é maior, crescida. Ele queria ter melhor condição para sustentar a família. Comprou um terreno. Nesse terreno cavou uma cacimba. Nessa cacimba ele caiu em cima de ferramentas, 95 palmos, e ficou paraplégico. E nós fomos cuidar dele, mas não pense que ele ficava morrendo na cama esperando ser cuidado. Não. Ele ganhou uma cadeira de roda que não se adaptou. E ele prontamente fabricou a cadeira de roda dele. Ele fabricou? Ele fabricou. Ele depois queria andar um pouco em pé e ver as coisas. E o açude do governo, como era chamado antes, que hoje é o Lago da Perucaba, era muito cheio e muito bonito. E ele ficava sempre na porta do salão olhando aquele Lago da Perucaba. O que foi que ele fez? Um carrinho para andar em pé, sem precisar ninguém segurando ele. E ele fabricou o carro dele. Nada com acabamento, porque era um engenheiro e um criador meio malucado que não tinha acabamento. Mas que não deixou o problema dominar eles, ficar lá prostrado. Não. Continuou vivendo. Mamãe, depois que o papai morreu, começou a morrer. Por quê? Porque o amor por aquele esposo era, às vezes, até acima dos filhos. Do amor pelos filhos. Ela tinha muito amor, muito carinho por ele. E os dois nos amavam muito, 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 muito mesmo. Como é o nome dela? Hilda dos Anjos Malaquias. Era um ser humano maravilhoso. Não dá para contar, porque 12 moleques correndo no quintal. 12 moleques rodeados da mesa esperando ser colocado primeiro o prato do papai. Depois, ela ia servir a prole. Então, essa foi a nossa vida. Daí, depois do café, já crescidinhos um pouco, para a roça, trabalhar no horário. À tarde, estudar. E não chegavam atrasados? E não chegávamos atrasados. À noite, papai nos ensinava as orações, tínhamos que rezar as orações da noite. E tomava as nossas lições. Com pouco que sabia, sempre tomava as nossas lições. Eu digo que meu pai era um pedagogo, ele tinha uma visão pedagógica fantástica, porque na época existia um processo seletivo chamado admissão.
Já fiz, viu? Ou Já você, fiz. ou você passava e ia para o 5º ano, que era, né? Isso, é. Ou então você O tinha ginásio, que né? repetir o famoso ginásio. E o papai percebia que ele tomava sempre as lições e ele percebia em mim uma dificuldade em matemática. Foi o que ele fez. Se eu atrasasse, se eu fizesse, eu não passaria na cabeça dele, né? E falado por ele. Se eu fizesse, eu não passaria pela minha dificuldade. O que é que ele fez? Me colocou numa escola particular, Instituto São Luís, para estudar 1 ano, para não precisar fazer a admissão. Porque a escola do Estado naquele tempo era bem seletiva, tratava direito do negócio, né? A escola pública. Ficou fera na matemática? Não fiquei fera na matemática, mas aí... A tática surtiu efeito. Aí eu sei que os dois conseguiram, Tony. Dos 12 irmãos, só um não se formou. Né? Eu fiz especialização, Verônica fez especialização, Arlete fez especialização e mestrado, Marilúcia fez especialização, Luiz Malaquias fez Direito, curso de Direito, Linaldo fez graduação em Biologia. Já contei todos. Pronto, Mônica, professora também. Pronto, das mulheres, a que não se especializou só foi Mônica, ficou só na graduação. Mônica e Linaldo com graduação, Margarete e Marilúcia com especialização, Luiz com Direito, Edinaldo com graduação, mais um graduado, Edinaldo. Agora a gente voltando, claro, lembranças maravilhosas da infância, da adolescência, da pré-adolescência. Tão bom falar, tão bom. Eu imagino a festa da família, cada sucesso de cada um, hein? Aí eu com 11 anos, eu tive uma professora fantástica. E a professora Hélide Ferreira, que é irmã do Sandro Ferreira. Certo. Que foi que eu reencontrei no Facebook. Certo. Eu estudei com ela no 3º ano primário. E ela, naquela época, já era avançada. Ela não queria dar aula ao menino só para ele aprender o ABC. Ela queria ensinar o menino a viver o mundo. E eu era muito espivitada, que sempre fui a mais espivitada da família. Diziam que eu era mais espivitada. Eu adorava estar conversando, as famílias, o povo chegava, as comadres da minha mãe, eu estava lá perto, sempre dando um jeitinho de entrar na conversa, sem ser chamada. E ela viu que eu tinha jeito para muitas coisas. Aí começou a me botar para participar. Uma coisa interessante, Tony, meu pai, minha mãe nunca foi participar de nenhum evento na escola. Todos os eventos, até no Dia das Mães, a presença era do papai. E pense na alegria de me preparar, porque eu sabia que o papai ia estar lá assistindo. Né? Então a professora Hélide me colocou me ajudou a me desenvolver e socializar, na minha socialização. E aí disse, olha, tem um excelente pastorinho em Arapiraca, do Zé de Sá, que é o mais famoso que tem. Falar com seu pai para você ir. Aí falou com meu pai. E meu pai foi lá. E me colocou no pastoril. E foi ele que foi comprar na feira, mas junto com a minha irmã, os meus brincos, os meus adereços. Os adereços. Era um paizão. Um paizão e uma mãezona. Imagino quando vocês se reúnem de falar sobre também os sucessos e as traquinagens, né? Porque 12, o que devia ter de traquinagem. Tinha muita mesmo. A gente, vixe, meu Deus, a gente aprontava.
deixava o papai, não era nem a mamãe louca, porque o papai era quem tomava mais conta da gente. A mamãe ficava com aquela preocupação do menor, porque sempre todo ano tinha um. A escadinha. Aí sempre a preocupação dela era com o menor. E os demais era o papai. E era muito, minha gente, era muita bagaceira. Eita, 12 irmãos perturbadores. Mas pense como a gente se amava e como o papai terminava rindo com as nossas reinações. Graças a Deus, nenhuma reinação que gerou prejuízo nenhum a ninguém, graças a Deus. Mas muita reinação, muita coisa boa. Tem alguma que vem em lembrança agora, assim, que lembre, que dá pra gente contar, que nenhum dos irmãos vai ficar... Que vai ficar chateado e se tornar público? Não. Bom, como eu já disse, você era uma família pobre, né? Vivia na roça. E tudo que a gente tinha, tudo que a gente podia comer, vinha da roça. Porque não tinha dinheiro para comprar. Então o papai fez um caixote muito grande para colocar bananas, para amadurecer. Sim. Não é? Que do quintal da casa. E ali, o que é que nós fazíamos? A gente já tinha uma ideia, né? A gente já tinha um planejamento. Aí a gente, quando imaginava que estava mais, a gente ficava com o ferrinho, né? Um negocinho. Aí entrava assim, entra a tampa e o caixote levantava, tá madura não. Aí amanhã vinha de novo, tá madura não. E quando amadurecia, a gente começava roubando banana da gente. Vocês eram os primeiros a saber, se sabiam antes do papai. Quando o papai chegava lá e dizia, algum rato passou por aqui. Mas ele já dizia isso, já brincando. Já sabia. Já sabia que era a gente, né? Algum rato passou por aqui. Então, a gente tinha essa reinação. E uma outra que a gente gostava de fazer era fumar depois que o papai dormia. A gente pegava o fumo na roça, sequinho, fazia uns cigarros. Aí a gente pegava, quando puxava aí acendia, pegava fogo. Sim. Aí o papai podia observar e vir de lá pra cá. Então a gente brincou muito e graças a Deus nenhum ficou machucado. E muitas memórias boas, né? Tem, se eu fosse contar tudo mesmo. Se eu fosse contar tudo mesmo. As reinações dos Malaquias. As reinações dos Malaquias. Mas sempre tudinho com o papai, sempre tudinho com a mamãe, sempre respeitando um ao outro. Meu irmão, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho. Que quando eu falo nesse irmão, eu dedico sempre eu tenho sempre uma dedicação especial por ele, porque ele era uma pessoa tão preocupada com a gente, que esse não quis estudar, eu menti, foram 2, esse não se formou não. Ele ia toda noite pro Quintela Cavalcante, de lá de onde a gente mora, que não tinha carro. Que era no Fernandes. Antes do Fernandes, depois do Porto do Neanja ali, Sítio Novo, antigo Sítio Novo. Então ele saía empurrando a bicicleta, e eu, Arlete, Marilúcia e Mônica, para ir para os colégios. Marilúcia ficava no Quintela e nós 3 no Bom Conselho. E ele fez isso até a gente se formar. Fez isso até a gente se formar. E eu lembro de um ano que teve muita chuva. E ele criou uns porcos. Aí vendeu os porcos. Comprou capa pra gente ir pra escola. Então a gente saía tão ancha nesse mundo com a nossa capa. Né? Todo mundo encapado. E ele passou na aeronáutica, deixou também, porque ele foi quem tomou conta dos terrenos, foi quem tomou conta do trabalho depois que o papai faleceu. Então a vida dele se voltou mais para
continuar cuidando da família. Como sempre, né? Já de pequeno já de cuidava. pequeno já cuidava, né? E aí a responsabilidade aumentou depois. Depois aumentou. Aí ele ficou tomando conta do terreno. Depois casou, constituiu a família dele. Mas mesmo assim ficou à frente de tudo porque ele tinha mais habilidade e um conhecimento maior já na área e nas negociações com o banco, coisas, tudo era ele. É isso, a gente vai fazer um último intervalo e continuar conversando sobre histórias da família Malaquias com a professora Margarete. Tantas histórias, tantas lembranças. E aí, no retorno, a gente vai falar sobre o futuro. Olá, nós somos a Doutor Cuidar, a melhor assistência à saúde em ambiente domiciliar. Situada em Arapiraca, atendemos toda a região do Agreste de Alagoas. Oferecemos serviços como consultas médicas, curativos, remoções, aluguel de equipamentos, UTI e o melhor, tudo isso no conforto da sua casa. Além disso, temos uma equipe altamente treinada e qualificada para melhor lhe atender. Formada por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e psicólogos. A Doutor Cuidar, cuidando da sua saúde. É isso, pessoal, de volta, programa Hora Extra, eu sou Tony Medeiros, estamos na TV Liberdade, TV diferenciada, porque a gente procura mostrar o lado sempre do coração. Nem tudo é ciência exata, o coração não é ciência exata. E conversando com a professora Margarete Malaquias, que já nos contou histórias maravilhosas a respeito da família Malaquias, também falou a respeito das perdas, Mônica, Luiz, Linaldo, os 3 irmãos de 12 filhos, do seu Zé Rufino, com a dona Hilda. E a professora quer ter mais uma coisinha aí para falar, seu Zé Rufino. É porque voltando ao meu pai, porque assim, ele desde o início, é como eu falei já aqui, na outra parte da entrevista, do quão cuidadoso ele era com a educação e com a formação dos filhos. E nessa preocupação, ele só não conseguiu formar 2, né? Só 2 que não foram formados. O mais velho e o caçula. E aí, a doutora Célia, na sugestão agora, não é campanha política, minha gente, não tem nada a ver. A doutora Célia resolveu construir a escola lá no Lago, como é? No Jardim das Palheiras. Sim. Terreno onde era Malaquias, né? No terreno dos Malaquias. E foi construída a escola lá. E a prefeita, na época, era a doutora Célia, e resolveu colocar, já que o terreno era nos Malaquias, colocar o nome do papai. Na hora da inauguração, aí nós convidamos os 12 compadres e ficou aquele ambiente bonito, né? Para homenagem ao nosso pai, porque pra gente o nosso pai sempre foi mestre, sempre foi mestre. Mestre em tudo, mestre em tudo. Só não tinha acabamento no que fazia, mas era mestre em tudo. Quem sabia fazer, sabia. Quem sabia fazer era ele. Ele fazia doce, ele fazia bolo, ele fazia de tudo. Professor César Fonte. E com sua sapiência e em bom tom disse:
O homem que forma, que educa 12 filhos, cria 12 filhos, nenhum bandido e quase todos formados, esse homem é um mestre. Então esse homem merece realmente o nome na escola. E para vocês ele de fato foi um mestre, professor? Um mestre. Professor da vida, né? Professor da vida, um professor da vida. Um filho amoroso que amou demais a mãe, cuidou até ela morrer. E um pai fantástico que cuidou de todos nós o quanto pôde. E desses ensinamentos, professora Margarete, do mestre Zé Rufino, para o futuro, a gente todos os dias nós mastigamos sabores e dissabores. O doce do mel e a amargura do fel. Nem tudo é felicidade, também nem tudo é tristeza. São momentinhos. E quando a gente reúne todos esses fatos, acontecimentos, como é que a senhora observa para o futuro da nossa sociedade? Será que a sociedade está aprendendo alguma coisa para utilizar isso no futuro? Eu vejo que algumas rupturas são necessárias e que as pessoas estão percebendo a necessidade de mudar alguma coisa. Eu acredito que sim. Mas eu não acredito que vai mudar muita coisa não, Tony. Por quê? Porque se acredita que esse vírus, aí fica uma encrenca que foi a China que criou, que foi não sei quem que inventou, que não sei o que, Eu não vejo o coronavírus como um castigo de Deus pelas coisas que o homem está fazendo no mundo. Deus não castiga ninguém. Deus só quer a felicidade das pessoas. Esse vírus, quem pariu ele foi o homem, foi a ganância do homem. Ele violou a sacralidade da terra. Foi violada a sacralidade da terra. A partir do momento que o homem se colocou, porque antes a visão da natureza era orgânica, porque quem estava no centro de tudo? Deus. Se você perguntar para os seus pais sobre Deus, a sua mãe, sobre Deus, as pessoas mais velhas, todos vão ter uma crença de que Deus existe e de que Deus é o nosso Pai maior, é o nosso Criador maior. Então, a natureza era sagrada. Ninguém violava a natureza. Se retirava da terra para se alimentar, não para acumular riquezas. Aí o homem violou essa sacralidade e se posicionou no lugar de Deus. Não é? Isso aí, se a gente for olhar nos livros por aí, vai ver que lá com a Revolução Industrial, o que era que valia? Quanto mais produzisse, inclusive tem um filme do Charlie Chaplin, o Homem... Sim. Né? Sim. O Homem-Máquina. Então, a gente vê que a natureza não oferece isso. O sofrimento, sim, ele é a lei do ferro. Não é? Esse sofrimento que nós estamos sofrendo é a lei do ferro. É uma lei de doer mesmo, de machucar, de quebrar. Mas não foi Deus que mandou. O vírus não foi Deus que mandou. Então, eu não acredito que... E o que é que a gente está vendo aí? Gente rindo. Ontem eu vi até uma pessoa que eu não esperava nunca fazer uma piada com a vacina. Quando tanta gente está ansioso pedindo a Deus que apareça essa vacina para a gente ser vacinados e vivermos nossa vida e seguir em frente. Então está havendo muito assim uma politização das coisas, do problema, levando na brincadeira e sem assumir a própria responsabilidade pelo coronavírus.
Porque não foi, a natureza se contorceu, ela foi estuprada. Uhum. Ela foi violentada das piores maneiras. E ela agora começou a se contorcer de dor, começou a gemer. E ninguém pedia, e ninguém atendia. Então ela, não sei, eu acho que a natureza é que criou esses cálices aí pra gente beber agora, amargo. E eu não vejo, sinceramente, as pessoas mudando muito, não. Não vejo, não. Inclusive, na dor mesmo, eu senti na minha pele. Eu senti na minha pele. Não, e eu vi dizer, primeiro, que eu não tinha fé em Deus, dizia que tinha fé em Deus, mas não tinha, porque vivia chorando e se acabando. Eu ouvi e senti alguém dizer que eu estava fazendo melodrama da vida dos meus irmãos, da morte dos meus irmãos, da doença dos meus irmãos. Porque a gente fazia ciclo, Tony, foi muito interessante. Famílias se reunirem, muita gente vestiu a camisa Malaquias, muita gente. Então a gente assistia, as famílias mandavam para mim os vídeos. Uma senhorinha lá no Planalto, Planalto na Coab? Isso. Ela só rezava em pé. Por quê? Porque ela acreditava que rezando em pé, Deus ia ouvir ela mais depressa. Ia atender e amenizar o sofrimento dos meus irmãos. Eu vi a família Miguel Pedro, não, seu José Pedro aqui no Cavaco. A dona Marinete, os netos, os filhos, todos em pé diante de uma TV, rezando o terço para amenizar a dor dos meus irmãos. Mas eu vi pessoas dizer que eu estava fazendo melodrama, postando no Facebook para ganhar curtidas. Alguém... Não é possível. Para ganhar curtidas. Minha nossa. Eu vi alguém dizer que eu estava fazendo drama. Eu tive 3 irmãos criados juntos comigo, que sempre me amaram e que eu sempre os amei. E de repente, por isso que eu digo, eu acho que a pandemia, ela rompeu alguns paradigmas, ou se não rompeu, era tudo mentira e eu acreditava que era diferente, entendeu? Uhum. Porque coisas se revelaram que eu não esperava. Vi mulheres, 30 mulheres, se não me engano, formaram um cerco de Jericó, todas pessoas religiosas, orando pelos meus irmãos. E do outro lado eu vi esse outro tipo de coisa. Então eu não sei por quê. Se mudou alguma coisa, Tony, porque as pessoas, eu olhando hoje, para mim mudou para pior. Porque essas pessoas que se rebelaram de uma forma tão cruel sobre a minha dor, que não pensaram de nenhum momento no que eu estava sentindo, que só Deus sabe o quanto a gente sofreu aqui. Então, eu não sei, eu não posso te dizer não, assim, se eu tenho esperança que vá servir de alguma coisa, de lição. Serviu sim, de lição para mim, no meu caso eu estou citando o meu porque eu não sei os outros. Uhum. Serviu de lição para mim, porque me foi revelado um outro lado das pessoas que eu até então desconhecia. Lamentável. Lamentável. Professora, muito obrigado pelo convite, por ter mantido contato.
pela confiança na credibilidade, na amizade e, sobretudo, acho que nos corações de todos que fazemos a TV Liberdade. Falo em nome de todos. Eu quero desejar a todos, as pessoas que perderam entes queridos, que estão chorando a saudade, as suas saudades, que o menino Jesus traga conforto para suas almas, que permaneçam na saudade, vivendo a memória, nunca deixando esquecer a memória, e não percam nunca o amor por Deus, porque não foi Deus que trouxe nenhum problema, porque Deus não quer que nenhum deles tivesse morrido, nenhum deles estivesse sofrendo. Então, são coisas impostas de sei lá o que, mas eu sempre digo que a culpa maior foram as pessoas. O ser humano é ambicioso, sugando da natureza, tirando tudo. E os seres vivos não encontravam mais o que retirar da natureza. Então eu queria deixar um Natal muito feliz, um abraço muito carinhoso em todas as pessoas que rezaram pela família Malaquias, que não foi só aqui em Arapiraca, não foi só em Alagoas, tivemos Condeúba, o pessoal de Condeúba, Canadá, teve um grupo de oração no Canadá. Então todas as pessoas, tenho certeza, não sei o nome de todos, mas rezarei por todos nesse Natal, para que Deus proteja o lar de vocês e que não venham sofrer o triste sabor desse cálice amargo chamado Covid. Professora, conta a história dessa foto, mostra aqui pra gente essa. A foto aqui. Mostra aqui pra câmera. Essa foto aqui Tony, na verdade um compromisso que a minha mãe assumiu com o Senhor dos Pobres, que é um santo, é uma igrejinha lá no interior de Itraipu. Então todo ano ela fazia uma promessa para ver se a safra rendia mais, porque era um sacrifício atrás do outro, vinha seca, então era sempre dificuldade. E ela, com medo da dificuldade que viesse no final do ano, no início do ano ela fazia uma promessa com o Senhor dos Pobres e com Santa Quitéria, com dois santos. Então, quando vendia a safra, aí a gente ia para Santa Quitéria e para o Senhor dos Pobres, para que a minha mãe pagasse a promessa que tinha feito. Então, nessa foto aqui, foi a primeira foto que a gente foi sem o nosso pai, porque ele tinha falecido, a gente estava tudo de luto. Quem tá aí na foto? Aí aqui na foto a Mônica, a Margarete e a Arlete. A Mônica era a nossa, que a gente sempre dizia, eram nossos cachinhos. Por que os cachinhos? Porque o cabelo da Mônica, diferente dos demais. Porque ela teve sarampo, quase morre, caiu o cabelo todo, e quando nasceu, aí nasceu todo diferente, todo diferente. A Mônica é a nossa cabelinha diferente, porque ela venceu o sarampo, ela conseguiu vencer. Agora a Covid venceu ela. E a vida depois mostrou o quanto ela amou os animais, né? Ela ama os animais, ela ama cachorro, ela ama gato, a casa é cheia. Só vivia me perguntando se queria uma. Muito obrigada. Porque eu gosto de todo, mas não tenho tempo de cuidar. Então é assim. Lembranças boas.
Hora extra. Oferecimento: restaurante Soparia do Chefe Marcelo. Cardápio diferenciado com as melhores sopas da cidade. 99600-3425. Alto Posto ID, no povoado Tabela, trevo de acesso à cidade de Craíbas. Tem preço e qualidade. Verdurão, o maior sortimento e o menor preço. 98119-4149. Ana Unhas Express, salão internacionalmente especializado em unhas artificiais, em gel, fibra de vidro e acrílica. PH Fotos Oficial, eternize momentos. PH Fotos Oficial. Como está sua imunidade? Na correria do dia a dia, nem sempre conseguimos manter o sistema imunológico em alta. Por isso, adoecemos com mais facilidade. E se você pudesse tomar apenas uma cápsula diária para blindar a sua imunidade? Imunocaps tem as principais substâncias para te dar mais vitalidade, energia e saúde. Nele você encontra uma combinação potente com altas doses de vitaminas e minerais, além do própolis verde. É a proteção que você precisa para deixar seu organismo equilibrado e blindado contra doenças. Aliás, um jeito descomplicado para dar ao seu corpo a saúde que ele precisa. Imunocaps. Leve sua imunidade a sério.